Gênesis 26, 12. Diz assim o texto na minha tradução. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Eu não coloquei tema na minha mensagem, mas eu queria falar um pouquinho sobre desentulhar os poços. Desentulhar os poços. Isaque, ele é o segundo patriarca dos 3 grandes homens que Deus levantou para formar a nação de Israel: Abraão, Isaque, Jacó. Quando você lê o verso 1 do capítulo 26, o texto vai dizer que houve fome na terra, igual houve nos dias de Abraão. Abraão, em seus dias, com toda a riqueza que ele tinha, e você sabe que nos tempos bíblicos, a força da ascensão social vinha da agropecuária, agronomia e mais pecuária. Agronomia, o plantio da alimentação, e a pecuária, o cuidado com os animais. Então a chuva era algo primordial. A terra boa e água era a base da sobrevivência da época. Nos dias de Abraão houve tamanha fome, e a fome era ocasionada pela retenção de chuva. Por um período secava-se os rios, as nascentes de água, a terra perdia sua força, não geminava, e secando-se os rios, os animais não tinham água para beber, os pastos secavam, e animais começavam a cair no deserto e a morrer nas pastagens, no meio das fazendas, porque o pasto não era suficiente. E como se não bastasse, a fome também, além de atingir os animais, atingia também as pessoas. Aí, não tendo carne, não tendo colheita, o cereal diminuía, então não havia despensa cheia, e somente aqueles que tinham mais fartura, ou aqueles que tinham estoque de alimentos, conseguiam sobreviver. Então pais de famílias morriam, crianças morriam, mulheres morriam. Nos dias de Abraão houve essa fome. Abraão, com sua habilidade pessoal, ele decide em seus dias descer ao Egito. Deus o repreende para que ele ficasse na terra de Gerar, e ali ele consegue sustentar a sua riqueza, tudo aquilo que ele havia conquistado com sua habilidade. Um dos meus irmãos uma vez falou para mim, uma coisa é você ganhar dinheiro, outra coisa é você administrar o que você ganhou. Existem momentos que você tem uma ascensão financeira muito forte, mas depois você tem um segundo desafio, que é administrar tudo aquilo que você ganhou, porque aquilo começa a declinar com o tempo, declinar, e pode chegar a zero ou a nada. Abraão criou Isaque debaixo das suas vestes. Então, com certeza, como um bom filho que Isaque era, Abraão levava o filho no campo e ensinou ele como fazer o parto de uma ovelha, o parto de um cavalo, o parto de um boi, de uma vaca, o parto dos animais. Ensinava ele a plantar, ensinava ele sobre o período de chuva. Tal época você planta, tal época você colhe. Então Isaque tinha habilidade com a agropecuária, porque o pai Abraão lhe ensinava. Eu penso que em momentos difíceis em que Isaque passava ali na situação, tanto da lavoura quanto no meio dos animais, quando ele se assustava com alguma coisa, ele olhava para trás e ele tinha a retaguarda do seu pai, que lhe ajudava a decidir: filho, faça assim, calma, o pai está aqui, faz assim que vai dar certo. E ele fazia e o plantio rendia, ou ele fazia de outra forma e o animal nascia, ou algum animal doente, ele sabia como curar o animal, por causa da sua habilidade. E toda vez que ele se assustava com alguma coisa, ele olhava para trás e ele tinha a retaguarda do seu pai que estava sobre ele. Com certeza Isaque era um homem que não tinha depressão,
não tinha estresse e não tinha crise de ansiedade. Porque o estresse, crise de ansiedade e depressão são ocasionados muitas vezes pela falta da figura paterna. Isaac não tinha isso. Isaac tinha a figura do seu pai em suas costas, que construiu o seu interior de uma forma forte, forjada, de tal forma que ele tinha segurança no que ele ia fazer, pelo fato de ter o seu pai na retaguarda. Mas o tempo anda, a vida passa. Deus recolhe Abraão com mais de 170, 180 anos de idade. E agora Isaac assume o patrimônio, assume os funcionários, assume os bois, os camelos, as ovelhas, todo o sistema de pagamento, toda a administração da sua estrutura. Agora está sobre as costas de Isaac, que agora casado com Rebeca, vai agora dar continuidade ao legado do seu pai, ou ao legado do próprio Deus. Quando chegamos no capítulo 26, verso 1, diz a Bíblia que houve uma fome na terra, igualzinho nos dias de Abraão. E agora, nos dias de Abraão, a fome que houve, Abraão cuidou de tudo. Agora a fome atinge agora Isaac. E quando ele olha para os seus campos, ele vê que as pastagens estão secando, a chuva não cai, a semente não germina, as fontes de águas vão se secando. E agora, o que fazer? No coração de Isaac, a ideia dele é: vamos descer para o Egito, porque no Egito há sustentabilidade, no Egito há riqueza, no Egito eu administro tudo aquilo que eu criei. E quando ele pensa em descer para o Egito, atravessando as regiões de Gerar, terra dos filisteus, Deus aparece para ele e diz: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, planta nela, semeia nela, e eu serei contigo. Ele absorve a voz de Deus, e ele vai estacionar as suas riquezas, as suas posses, nas terras de Gerar. O rei Abimeleque, que era um tipo de título, Abimeleque vai recebê-lo muito bem, e vai ser gentil com ele, e lhe dar uma porção de terra, para que ele pudesse plantar, caso ele queira. Mas como no período de seca não se gastava semente para plantar, ninguém estava plantando. A terra está aí, fique à vontade, pode cuidar do seu rebanho e pode plantar se quiser. Só que os outros fazendeiros não estão plantando. Mas ele arrisca, porque Deus diz para ele: planta na terra, semeia na terra. E ele pega as suas sementes e começa a cavar e plantar, cavar e plantar, cavar e plantar, cavar e plantar. E aí tem uma coisa que você aprendeu na escola, que é a lei da oferta e da procura. Quando tem muita coisa sobrando na sociedade, abaixa o preço, vende barato para desovar. Quando está faltando as coisas do mercado, sobe o preço porque só a pessoa tem. Isaac agora, quando chega no período da colheita, ninguém plantou, só ele plantou. Deus umedeceu a terra, a semente germinou, e agora ele tem agora trigo para colher. Ele tem espigas de milho para colher, e ele começa o processo de colheita, de tal forma que a Bíblia diz no texto que nós lemos, que Isaac semeou na terra, e no mesmo ano ele colheu 100 por 1. Você sabe que o milho, acho que dá aproximadamente 100 sementes, alguns dizem que dá 300 sementes, né? Ou seja, 100 sementes numa espiga de milho. Cada 2 sementes de milho, plantando um pé de milho, dá 3 espigas, 300 sementes. Olha só, com 3 sementes, você tem 300 sementes que dá na espiga de milho. 100 por 1. Deus prosperou a vida de Isaac num período de fome, porque ele aprendeu a ouvir a Deus num momento de escassez. Diz a Bíblia que ele acrescentou funcionários para ele. Ele aumentou os bois, aumentou a sua estrutura de ovelhas. Ele foi comprando talvez bois de outras lavouras. Ele foi comprando lavoura de outras pessoas. E ele segurou tudo para ele e começou o processo da negociação. Só ele tinha para vender. E agora o preço sobe, ele vende, enche o bolso e enriquece poderosamente. Nesse momento, os filisteus começam a ter inveja de Isaac. E não é que eles não gostavam de Isaac. Eles até gostavam de Isaac. Mas quando Isaac ultrapassa aquilo que eles tinham, eles começam a sentir raiva, começam a sentir inveja. E a lição que eu aprendo é que as pessoas querem ver você bem. As pessoas querem que você viva bem, mas não querem que você viva melhor do que elas. As pessoas querem ajudar você a tal ponto que vocês não devem ultrapassá-la. Porque se ultrapassar, o meu coração vai querer o que você quer, e eu quero que o que é seu seja meu. O coração de muitos da sociedade é assim.
Ou seja, as pessoas querem abençoar você e querem ajudar você, até por uma impulsão de misericórdia. Mas quando você cresce a tal ponto que você ultrapassa a vida de outras pessoas, até mesmo pela bênção de Deus, a inveja começa a entrar no coração e você precisa aprender a lidar com isso. Foi tão forte que aconteceu na vida de Isaac, que o próprio rei dos filisteus, que era o seu amigo, disse para Isaac: Isaac, vai embora, por favor. Está criando confusão aqui no meio da nossa sociedade. Você já é mais forte, mais poderoso do que nós. Pega a sua riqueza e volte para o deserto. Isaac não tem o que fazer. Ele agora precisa juntar o que ele tem e mover todo o seu patrimônio em direção ao deserto. E diz a Bíblia que ele decide então cavar os poços do seu pai. Porque quando ele está crescendo, os filisteus têm tanta raiva de Isaac que agora vão jogar terra, pedras, madeira dentro dos poços que Abraão tinha cavado nos dias que ele era amigo do rei Abimeleque, que era o pai desse Abimeleque, que agora é amigo de Isaac. Agora os filisteus vão jogar terra, vão jogar pau, vão jogar todo tipo de tranqueirada dentro dos poços de Abraão, que Abraão havia cavado e deixado para Isaac de herança. Isaac agora, precisando de água para cuidar do seu rebanho, dos seus funcionários e dele mesmo, ele vai dar ordem ao seu servo: vamos cavar esse poço, vamos limpar esse poço de novo. E ele começa a limpar o poço, limpar o poço, limpar o poço. Daqui a pouco o poço começa a brotar água de novo, começa a jorrar água e a água começa a subir no poço a tal ponto que eles agora conseguem com os cântaros retirar água e dar alimento aos animais. Quando os filisteus ficam sabendo que o poço de Abraão, que agora é retomado por Isaac, começa a geminar água, eles se irritam, se revoltam, porque a distância geográfica entre Isaac e os filisteus era curta. E mesmo Isaac estando no deserto, eles ainda tinham visão das terras de Isaac, tinham visão sobre o povo de Isaac, tinha visão sobre as coisas de Isaac. E eles vão lá bater boca com Isaac, dizendo: Isaac, esse poço é nosso, está em nossas terras. Os pastores de Gerar começam a discutir com os pastores de Isaac sobre a água que pertencia a eles. Isaac tranca o seu coração, ele ameaça lutar, mas recua, deixando a coisa em paz e deixando o poço para ele. Amados, nos tempos bíblicos, entulhar um poço era um motivo de guerra. Era para Isaac preparar os seus servos com espadas, escudos e lanças e ir para cima do povo filisteu, batalhar contra eles, porque era uma afronta tamanha nos tempos bíblicos. Entulhar o poço de quem precisa de água é lutar contra a vida e a sobrevivência de uma outra pessoa. Você vê aí o que está acontecendo, né, no Oriente Médio, nas terras onde Israel está revidando o ataque de Hamas, fechando e cercando a faixa de Gaza, porque o desejo de Hamas é destruir totalmente a nação de Israel. Israel revida com força, retalhando o Hamas e atingindo também alguns civis que estão no meio, muvucado entre um ambiente só. E você vê essas guerras de sobrevivência, porque um tenta mexer com a vida do outro. Assim foi nos dias também de Isaac. Agora Isaac, ele vai agora deixar para lá, vai recuar e vai selar aquele poço com um nome. Esse poço, eu chamo ele de Ezeque, porque é o poço da contenda. E ele pega todos os seus funcionários, seu rebanho, e ele move mais para dentro do deserto, se afastando dos filisteus. Ou seja, Isaac agora vai se afastar da contenda. A palavra Ezeque significa contenda, porque eles contenderam comigo, então esse poço vai chamar poço de contenda. Abraão havia batizado aquele poço como poço de Berseba, poço do juramento com Deus. Mas agora Isaac vai rebatizar aquele poço como o poço de Ezeque, o poço de contenda. Ah, vocês são pessoas que gostam de contender? Então tá bom, fica aí com as brigas de vocês, povo briguento. E como Isaac é uma pessoa de paz, ele larga os briguentos de lado e ele vai embora, deixando o trabalho dele para aquelas pessoas. E ele vai caminhar mais para dentro do deserto. Quando ele caminha, ele encontra um outro poço de Abraão entulhado.
E ele vai começar a desentulhar, tirar as pedras, pau, madeira, todo tipo de lixo que tem naquele poço. E limpando o poço, a água começa a brotar de novo. E as águas começam a subir o poço de tal forma que eles começam com os cântaros, tirar a água, alimenta os animais, alimenta o rebanho, alimenta as famílias ali dos seus servos, alimenta a própria vida. E ele pensa que vai ter um período de paz. Quando ele está vivendo bem com aquele poço, os pastores de Gerar entram um pouco mais do deserto e diz: esse poço também é nosso, nós não queremos que você use da água desse poço. E Isaac agora vai rebatizar aquele poço, chamando aquele poço de Sitna. A palavra Sitna significa inimizade. Ele deixou o poço da briga e agora ele vai deixar o poço da inimizade. Uma coisa é as pessoas brigar com você. Tem gente que briga com você, mas não é o seu inimigo. Ele briga por situação, por coisa, mas ninguém é seu inimigo. Quando ele caminha um pouco mais para o deserto e cria o segundo poço, desentulha o segundo poço, os pastores de Gerar vão também atrás desse poço. E aí Isaac entende, fala: vocês não só brigam comigo, vocês não são os meus amigos. Então fique com esse poço. Esse poço eu batizo ele como Sitna, o poço da inimizade. E ele vai mover o seu rebanho um pouco mais para dentro do deserto, distanciando a geografia da cidade de Gerar. Quando ele começa a desentulhar um novo poço, diz a Bíblia que Deus vai começar a falar com ele nas regiões de Berseba, no centro do lugar aonde Deus havia falado muito com Abraão. Em Berseba, Deus fala com ele, dizendo: eu sou, versículo 24, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não tenha medo. Medo do quê? Não tenha medo de Ezeque, da contenda. Não tenha medo de Sitna, da inimizade. Porque o que eu tenho com você vai além das brigas que as pessoas lançam contra você, ou vai além daqueles que são inimigos teus. Meu irmão, o que Deus tem para você está acima dos teus inimigos, está acima daqueles que querem brigar com você. Deus está usando essa situação para te levar num ponto geográfico onde a esfera do que Ele tem para a tua vida é uma esfera de paz, tranquilidade, onde ninguém mais vai te encher o saco. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele move o seu rebanho para Berseba. Berseba fica a 70 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, perto da grande cidade santa. E ali então, quando Deus fala com ele, ele vai no versículo 25, ele vai levantar um altar ao Senhor, falar: Deus falou comigo aqui, então como Deus falou comigo aqui, é aqui que eu vou adorá-lo. Quando ele começa a montar o altar de adoração, ali para sacrificar a Deus, um dos seus servos chega para ele: Isaac, o quê? O que aconteceu? Achamos água. Isaac se alegra, porque o poço começa a germinar água. E ele fala: vamos esperar um tempinho antes de batizar esse poço. Passa uns dias, ninguém vem, tá? Ninguém apareceu para brigar por esse poço. Ótimo, então esse poço eu vou chamar de Rehobote. A palavra Rehobote significa lugar amplo, lugar suficiente. Ou seja, lugar de Deus para a tua vida. Ele estabelece então a sua morada em Berseba, no poço de Rehobote. E ali ele começa então a viver, até passar o período de fome. E ele consegue sustentar as suas riquezas, sustentar o que ele conquistou, sustentar o que Deus lhe deu. O Antigo Testamento são acontecimentos naturais para uma realidade espiritual. Eu vou repetir. O Antigo Testamento são acontecimentos naturais, porque isso aconteceu naturalmente, fisicamente, nesse mundo social, para realidades espirituais sobre a nossa vida nos dias de hoje. As pessoas não gostam de ver você bebendo da água do poço que você cava. As pessoas não gostam de ver você bebendo daquilo que você luta para ser seu. Tem pessoas que não se incomodam com a sua vitória. Eu até falo que, geralmente, usando alguns filósofos da vida, você descobre alguns amigos no momento difícil da vida. Mas outros amigos você descobre nos momentos fáceis e de prosperidade da vida. Porque aqueles que vibram com a sua vitória, aqueles que se alegram com as suas conquistas, esses são pessoas que podem estar perto de você. Isaac usou por um tempo essas pessoas nas regiões de Gerar, porque era o que tinha, era o que sobrava.
Era o que ele poderia fazer. E Deus orientou a estar naquele lugar. E somente no terceiro poço que ele consegue ter paz e tranquilidade. Ele encontrou Reobote. Ele encontrou um lugar suficiente. Ele encontrou um lugar de prosperidade. Assim como você está lutando na vida, tentando achar os poços de onde minam a água, onde você possa sobreviver com as águas do seu trabalho, do seu esforço, do seu suor, das suas lutas, das suas batalhas. Talvez você lutou hoje e você só encontra Ezek, contenda. Você lutou outro, você só encontra Sitna, inimizade. Mas um dia Deus está dizendo, você vai encontrar Reobote, vai encontrar um lugar amplo, vai encontrar um lugar de vitória, vai encontrar um lugar que eu tenho para a tua vida. E as águas que você encontrar nesse lugar são as águas que eu vou usar para sustentar a tua vida por completo. Louvado seja Deus. Interessante que o povo filisteu, eles não pegaram o poço para eles e ficaram usando a água do poço, porque quando eles olhavam para o poço, eles tinham raiva de quem cavou. Então eles pegavam e puxavam e jogavam um monte de coisa dentro do poço e falavam, nós cavamos outro poço, mas esse poço não vai mais existir, porque o poço revela uma história. Agora, interessante, né? As pessoas não gostam que você bebe da água do seu poço. Eles não querem beber da água, mas também têm raiva da água que você bebe. Por que não falar hoje das coisas espirituais que nós fazemos hoje, que as pessoas do mundo têm raiva de nós? A turma tem raiva de você vir à igreja. Domingão, fica em casa assistindo Fantástico, eu nem sei se existe Fantástico. Fica lá na Netflix, né? Por quê? Vai pro shopping, faz outra coisa, vão fazer churrasco. Pra que vir na igreja? Ele nem bebe da água do poço e nem quer que você beba. O quê? Dá dízimo na igreja? Oferta? Dinheiro para pastor? Que isso, rapaz? Eles nem dão dízimo e nem dão oferta e tem raiva de você que dá. Quando você gastava o seu dinheiro com os orgias da vida, quando você gastava o seu dinheiro nas drogas, quando você gastava dinheiro no alcoolismo, quando você gastava dinheiro nas casas de prostituição, quando você gastava o seu dinheiro nos lixos da vida, ninguém reclamava nada disso. Mas porque você agora se santificou, alinhou a tua vida, passou a servir a Deus, tudo é motivo de incômodo na tua vida. São águas que eles não bebem e não querem que você beba. São coisas que você faz e não querem que você faça. O quê? Guardar sua virgindade só para depois do casamento? Não, que isso? O mundo mudou, o mundo moderno. Hoje pode fazer sexo fora do casamento, que não tem problema nenhum. Deus sabe, Deus entende. Hoje podemos mudar o jeito familiar e podemos fazer casamentos, né, de pessoas do mesmo sexo. Não, tranquilo. E que se você manter a forma certa do que Deus estabeleceu, as pessoas não fazem isso e tem raiva de você que faz. Estamos vivendo dias em que nós estamos cavando os nossos poços para beber a nossa água e não estão aceitando o nosso trabalho de viver através do nosso braço e daquilo que nós desejamos para a vida de cada um de nós. Em vez de deixar nós em paz, vivendo a nossa vida cristã, servindo a Deus com fidelidade, as pessoas têm que cutucar, têm que encher o saco, têm que se irritar. Uma vez quando eu me converti, um dos meus irmãos chegou para mim e falou assim: você é burro, dá dinheiro para pastor, dá dinheiro para a igreja, pega o dinheiro, dá para sua filha. E olha que eu ganhava pouco, passava apertado em casa. Eu falei, quando eu gastava dinheiro nos motéis da vida, nos lixos da vida, nos prostíbulos da vida, nos itatingas da vida, nos lugares da vida, você nunca reclamou comigo. Ele, agora que eu gasto dinheiro no lugar que eu gosto, no lugar que eu amo, com o jeito que eu amo, com o jeito que eu gosto, agora você vem encher o saco. E tem mesmo. Falei, se falar vai tomar de novo. Eu sei que tem gente que, não, deixa eu falar. Eu sei que você, alguns aqui é assim. Eu não, eu pode falar, mas eu vou devolver alguma coisa. Então note que você vai precisar cavar os seus poços. E você vai precisar defender a sua água. Porque isso é de questão de sobrevivência sua. Isso é uma questão de vida ou morte para você. Estamos vivendo dias em que, conforme o apóstolo Paulo disse para Tito, uma das epístolas pastorais, né? Hoje vivemos dias difíceis, em que as pessoas procuram líderes segundo o seu bel prazer. Terão comichão no ouvido.
e não suportarão a sã doutrina, a doutrina pura, a essência da palavra de Deus. O diabo não quer fechar a igreja, ele só quer que as igrejas não preguem mais Bíblia. Se a igreja não pregar mais Bíblia, não tem problema, deixa a igreja aberta e toca a vida nas coisas da vida, numa boa música, num pastor falando legal, numa palavra nível coach, numa palavra nível psicológico, numa palavra que massageia o ego, numa palavra que você ouça aquilo que você quer ouvir e não aquilo que você precisa ouvir para sustentar a tua eternidade. Você pode não ir com a minha cara, você pode não gostar de mim, você pode ter raiva de mim, você pode nunca mais voltar aqui domingo que vem, mas você não pode sair daqui dizendo que Deus não falou com você. Querem entulhar os nossos poços, querem jogar porcaria nos nossos poços. Nos poços de contenda eu até deixo, nos poços de inimizade, fica aí, mas quando eu encontrar Reobote, ninguém toca nele. Quando eu encontrar o lugar de Deus para a minha vida, esse lugar eu defendo com unhas e dentes. Você pode até falar mal dessa igreja, fique à vontade, mas cuidado para não falar muito perto de mim. Senão eu vou dar tchau para você e falar, vai procurar outra coisa e tal. Ela só tem hipócrita. Junta mais um aqui, ô hipócrita ao quadrado. Vem junto. IBH, Igreja Batista dos Hipócritas. E vamos juntos ver se alguns entram no céu. Porque está todo mundo aqui tentando. Tem ninguém perfeito aqui não. Olha para a cara desse irmão que está do teu lado aí. Ele tem cara de perfeito? Tá bem, né? Algumas mulheres fazem até botox, a cara tá perfeita. A Isabelle é perfeita, né? Porque é a primeira semana. Então a semana da lua de mel. Espera. É lá, bem. Eu e você não entra nisso. É lá. Então note que os nossos poços querem entulhar. Porque as pessoas não suportam em ver você bem. As pessoas não gostam de ver você bem. As pessoas têm raiva quando você posta foto no shopping. As pessoas não gostam dos pratos que você posta nos lugares que você vai jantar. Tem pessoas que se irritam porque você troca de carro. E a língua com veneno coça. Por que você está falando isso, pastor? Porque logo, logo vou encostar minha Lamborghini aqui. Dá glória a Deus aí, irmão. Dá glória. Você também, Hugo? Você trocou de carro já, né, Hugo? Parabéns. Parabéns. Entende, gente? Deus tem poços de água para nós. Mas você não pode desanimar quando você cavar um poço que seja o poço da inimizade, ou um outro poço que seja o poço da contenda, ou o poço da inimizade. Não. Você tem que estar tentando até você conseguir encontrar o poço que Deus tem para a tua vida. E quando você encontrar o poço que Deus tem para a tua vida, falar, esse poço ninguém vai mexer. Eu dei aquele poço, aquele outro pode levar, fique à vontade, mas esse poço não. Esse é o poço de Deus para minha vida. Esse é o Reobote. Esse é o lugar amplo. Esse é Berseba, o lugar do juramento. Esse é o lugar que Deus falou comigo. Nesse poço ninguém mexe. Tem coisas que as pessoas brigam com você, meu irmão, deixa. Todas as coisas que as pessoas irritam com você, fala, quer saber? Tá. Eu tinha uma amiga minha uma vez, que o que as pessoas elogiavam ela, ela dava. Nossa, que relógio bonito. Ah, é? Tá. Pronto, se tinha olho gordo, tá, leva embora esse relógio, é seu. Nossa, talher. Ah, gostou do talher? Peraí. Tá, leva o talher. Era a forma que ela tinha de se defender. Imagina, que casa. Vamos no cartório. Nem tanto também, né? Aí já faz parte do Reobote. Não é de sítio, não é nem de Ezequiel. Então note que temos que defender as águas que Deus nos dá. Mas 3 coisas eu quero destacar aqui, para a gente caminhar para o final. Que é uma palavra de reflexão. Desentulhar os poços, você aprende 3 coisas.
Primeira coisa que você aprende quando você desentulha poços. Você aprende que você precisa cavar para baixo para que a água venha para cima. Simples, fácil, óbvio, objetivo. Quem cava para baixo, puxa águas para cima. Cavar para baixo é trabalhar tanto que ninguém consegue ver o quanto você trabalha. Eu toquei bar com meu pai aqui uma vez, né? Meu pai tinha um boteco e eu não era convertido, eu toquei o boteco com ele. E aí que tem aquela frase de boteco, né? Você vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Como quem diz? Você vê aquilo que eu conquisto, mas não vê o quão suado foi eu ralar para ter o que eu tive. Então, o que você aprende desentulhando poços? Que no suor do rosto, uma hora você encontra as tuas águas. Então continue estudando, continue trabalhando, continue lutando, continue correndo atrás. Rodrigo está aqui, Rodrigo Maia, foi prefeito de 2 mandatos, né? Um homem sim que trouxe uma ascensão para a cidade que foi poderosa na época. Eu não sei se você vai lembrar, Rodrigo. Tinha um outdoor que a sua equipe colocou lá no balão do... Depois do Capovinha temos o Progresso. Tinha um outdoor ali no seu período de governo que estava escrito assim: nada pode contra a força do trabalho. Era um outdoor que estava ali. E aí tinha ali a administração que era da sua administração. Eu estava andando de carro na pista e eu vi aquele outdoor. Deus falou comigo usando aquela frase: nada pode contra a força do trabalho. Eu acho que era isso que dizia na frase. Ou seja, vai trabalhando, vai dando picaretada, vai, mas não tem água aqui, continua, vai, me parece que nada vai acontecer, mas vai, não sei, não estou vendo resultado, mas vai, daqui a pouco você vai dar uma picaretada que a terra vai estar mais mole, vai dar uma picaretada que vai espirrar um pouquinho de água, daqui a pouco você achou a fonte, daqui a pouco aquilo flora, daqui a pouco aquilo vai, daqui a pouco você acha a veia da coisa, do negócio, daqui a pouco você flora. Então por isso que eu declarei assim: quem cava para baixo, puxa água para cima. Mas você vai precisar ser guerreiro, vai precisar lutar, trabalhar, correr atrás, acordar cedo, dormir tarde. Meu irmão, todo culto eu estou falando. Você reparou que todo culto eu estou batendo nessa mesma tecla? Ou sou eu que não tenho mensagem para pregar, ou Deus quer falar com você teimosamente sobre alguma coisa. Nada pode contra a força do trabalho. Quando você trabalha, a coisa vai. Eu estou construindo a minha casa ali, o pastor Luciano está construindo. E gente, fizemos uma parte de baixo ali, o muro de arrimo. E aí tinha que levar concreto para encher 13 brocas de 4 metros lá em cima. E eu falei: não vamos contratar caminhão, vai ser no braço. E eu vou ajudar vocês. Irmãos, que arrependimento. Dá risada não, que nenhum dos 6 passou lá. E vai. E lata de concreto. E pá. Aí você olha na bola, será que encheu? Não. Vai uma bitorneira inteira para encher lá. E vai umas 12, 15 e joga. Não. Ah, encheu a primeira. Aí você olhava e sentia mais 12 broca. Ai. Vai. E vai. E daqui a pouco assim, arrebentado. Assim vai. Falta mais 5 brocas. Falta mais 14. Encheu umas brocas. E o pedreiro falou: pastor, tem as sapatas ainda. Eu falei: sai pra lá, inimigo. Aí no outro dia vai encher as sapatas. Depois vai encher os caixotes do alicerce. Gente, eu confesso que dá uma vontade de sair correndo, de ir embora. Vou sair daqui, vou embora. Não vou encarar isso aí não. Dá uma vontade de parar. Mas por disciplina, você vai. Até na última lata de concreto, pronto, terminou o alicerce. Agora vamos para a parte mais suave, assentamento de tijolo, outras coisas mais. Gente, deu vontade de sair correndo. Eu estou pagando o pedreiro e me meti a besta de ir lá ajudar. E eu poderia falar: tudo bem, então não, vamos passar aí. Eu fui inventar de participar, porque eu sou agonizado, eu tenho minhas agonias. E fui lá.
E dá uma vontade de desistir, irmãos. Dá uma vontade de parar. Eu lembro que eu toquei um cerealista por um ano ali, no Nova Alvorada. E essa aqui via que tinha dia que eu levantava e não tinha vontade de ir trabalhar. Aquilo não estava dando lucro, aquilo não estava indo para frente, estava fechando negativo todo mês. Eu não tinha vontade de ir, mas eu acordava e ia dentro do horário que eu tinha que trabalhar para tentar levantar aquele negócio. Lutando contra a vontade, usando a força do trabalho. Tinha dias que caiu o cheque na conta, na época era o HSBC. A Sheila era gerente. E ela me ligava meio-dia. Jefferson, ó, tem um cheque seu aqui de 500 e poucos reais. Vai cair, só tem 200 na conta. Eu falei, Sheila, me dá meia hora. E eu rapava o carro, dava moeda, pro carro um porquinho, quebrava um porquinho, dava moeda. E ia ligar pra alguém. Cara, você me deve 2 sacos de milho, dá pra pagar? Não, passa aqui pegar. E passava aqui pegar. Daqui a pouco chegava suado no banco. Falava, tá aqui, Sheila. Moeda de 1 centavo, moeda de 5 mil dele. E ela contava ali. Falava, cobriu o cheque. Porque eu não queria que o meu cheque voltasse. Eu fiz isso umas 15 vezes. E um dia parece que foi Deus que usou a boca daquela mulher. E eu sentei e levei para ela. Eu falei assim, ó. Um dia eu vou ver você bem. Eu falei, por quê? Porque eu vejo aí a sua luta de cobrir os cheques que vai cair. E a impressão que eu tenho é que você não tem dinheiro. E você traz aqui, desculpa se meter na sua vida, não é nada... não tem nada a ver com a sua vida, mas eu estou vendo assim, o seu esforço. Eu ligo para você, você vem aqui, tá? Para não deixar o cheque voltar. E eu segurei para não chorar na frente dela. Falei, que a gente é honesto, né? A gente quer ser honesto. Eu levantava, enxugava as lágrimas escondidas dela, montava na pampa véia e ia embora tentar vender mais milho. Até que os resultados começam a vir. Começa a vir. Meu irmão montou um depósito para trás de construção em 2010. Ele falou, vamos juntar o depósito com o cerealista, eu te dou um percentual do depósito, a gente trabalha no depósito. E fomos trabalhar. E no trabalho eu saí da dívida do cerealista e aumentou minha dívida do depósito. 2010, 2011 devia mais de 120 mil reais. Ganhava 1.000 por mês. Como é que eu pago isso? Vamos trabalhar. E não tinha trator para carregar caminhão. Como é que carrega caminhão? O cara quer 6 metros de areia. Fala, vou te levar. Hoje ainda. E lá vai as pasadas de caminhão. Enchendo o basculante. E joga. Nas últimas pasadas a terra caiu em você assim. Fala, leva esses 2 metros. Amanhã nós leva mais 2. Depois no outro dia mais 2. Não deixa a obra do cara parar. E assim vai. Depois comprou uma Bobcat. Deu certo. E aí a coisa vai. Vai. E trabalhando. Honrando. Pagando as contas. Teve uma vez que eu precisava pelo menos uns 400 reais para pagar uma dívida de um carro velho que eu tinha. Um Tempra velho. E eu ia quitar aquele Tempra. Eu tinha quitado o meu terreno. Daqui a pouco chegou um rapaz, um amigo meu, foi lá no depósito. Já era pastor dessa igreja, no outro salão. Era um amigo meu, não é de igreja nenhuma, mas ele foi lá levar o dízimo dele. Filho da irmã que me ganhou para Jesus. Ele falou, Gu, queria dar meu dízimo para você, tá bom? Eu falei, tá bom. Falei, põe a mão aqui, colocou a mão, orei, abençoei o dízimo dele. Falei, vou levar para a tesoureira e vou colocar na igreja. Ele falou, tá bom. Ele foi embora. Eu não vi quanto era, estava selado. Daqui a pouco ele me ligou. Falou, Gu, você entendeu errado. Não é para a igreja esse dízimo. Eu estou dando para você. Eu falei, então não é oferta. O dízimo é para a igreja. Eu falei, não, eu quero que você use para você. Eu falei, obrigado, Gustavo. Deus abençoe tua vida. Aí fui abrir, aí doido, aí fui abrir, rasgar o envelope. Aí eu precisava de 450 para pagar a prestação do Tempra velho. Tinha 545 reais. E ali eu vi a mão de Deus cuidando de mim. Nada pode contra a força do trabalho. Quando você desentulha poços, é cavando para baixo que as águas podem subir para cima. Eu estou falando com pessoas aqui que luta, está trabalhando, está correndo atrás da vida, está tentando crescer e não consegue. Continue. Eu não estou falando com chupim, não. Estou falando com gente guerreira, trabalhador. Porque o chupim nunca vai subir na vida. Daqui 20 anos vai ser o mesmo zero à esquerda de sempre. Não é com você que eu estou falando. Estou falando com um trabalhador, com gente direita, honesta, que luta para andar em dia,
que quer pagar suas contas, que quer honrar seus negócios, que trabalha muito, ganha pouco. Deus está vendo isso. E no tempo certo, vai haver uma colheita poderosa. As águas vão subir nos seus poços. E você vai beber da colheita do seu trabalho na tua vida. Então a primeira lição que eu aprendo: desentulhando poços, você aprende primeiro que cavando para baixo, você puxa águas para cima. Paga a conta aqui, paga a conta ali, e passa um monte de dinheiro na sua mão. Quando você vai fazer as contas, não sobra nada para você, ou fica negativado. Não é seu o dinheiro, você mexe com muito, mas o que sobra é pouco. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Chega uma hora que Deus fala: eu vou fazer ele acertar o ouro, eu vou fazer ele acertar a pepita, eu vou fazer ele acertar a prata. E quando você dá uma atingida ali, ali é o tempo da sua colheita, e a sua vida muda para sempre. Segunda coisa que acontece com quem desentulha os poços: desentulhando poços, você seleciona as pessoas. Quando Isaac estava em Gerar, todo mundo era amigo dele, porque a riqueza era igual, o patrimônio era igual. Ou o povo filisteu era mais forte do que Isaac. Até aí tudo bem, todo mundo amigo, beleza, pá. Mas daqui a pouco o cara está plantando. A força do trabalho. Contra o trabalho, meu irmão, com a força do trabalho o resultado vem. E vai plantando, e plantando. O que o cara está plantando? Não é para plantar, não tem chuva. Como é que vai plantar sem chuva? E o cara plantando, porque Deus mandou. Plantando, porque Deus mandou. E vai plantando. E no mesmo ano ele começa a colher os feixes. Vai colhendo, 100 por 1. Diz a Bíblia como ficou riquíssimo. Quando ele ficou rico, o coração das pessoas virou. Os amigos já não é mais tão amigos assim. Os que gostavam de você não gostam mais muito de você, porque você os ultrapassou. Isaac agora é convidado a se retirar de Gerar. Por favor, educadamente, some daqui. E ele sai, numa distância geográfica, que eles ainda viam ele. Desentulhou o poço que era do seu pai. E os filisteus foram lá brigar com ele. Ele anda mais um pouco para o deserto, desentulha o segundo poço do seu pai. E os filisteus vão lá e briga com ele. Ele vai mais para o meio do deserto, numa distância longa. Os caras não iam mais incomodá-lo. E lá em Berseba, terra do juramento, ele cava o terceiro poço. Reobote, lugar de Deus, lugar amplo, lugar suficiente. Aqui agora é o meu lugar. E Deus aparece para ele naquele lugar. Quando ele encontra Reobote, a mente de Abimeleque muda. Eu não li o texto, mas verso 26 em diante vai dizer que Abimeleque e Ficum era um comandante do exército dos filisteus, vão visitar no meio do deserto Isaac. E chegando lá, eles veem um oásis. Ele vê os animais gordos, os animais abastecidos, água jorrando na fonte. Isaac resmunga com ele, fala: vocês me expulsou da sua terra. E aí Abimeleque disse para Isaac: nós viemos aqui para fazer aliança com você. Nós estamos vendo que Deus é na tua vida. Por favor, perdoe o nosso povo. Nós queremos ter uma aliança com você. Quando eles falam isso para Isaac, diz a Bíblia que Isaac prepara uma mesa e senta com eles. Ou seja, o símbolo da comunhão, o símbolo da aliança é a comunhão. E eles comem, bebem, se alegram. Abimeleque e Ficum se levantam no outro dia e vão embora. O povo filisteu tinha raiva de Isaac, mas o rei dos filisteus era amigo de Isaac. Quando você cava poços e encontra as tuas águas, tem pessoas que não servem mais para andar com você, e tem outras que vão se encaixar mais adequadamente na tua vida. Pastor, como eu meço isso? Através de olhar o coração das pessoas. Não vai sair daí perdendo amizade com os outros só porque você cresceu. Isso é orgulho, soberba e arrogância. Trata as pessoas da mesma maneira.
Mas você vai perceber que o olhar delas é sugador. O olhar delas é estranho. O espírito não bate. O ambiente não é legal. São pessoas que você fala, Deus abençoe a tua vida e Ele abençoe a minha, cada um para um canto. Cavando poços, nós selecionamos pessoas. Mas não precisa pôr no Facebook não, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quero ver na luz. Cala a boca, fica quieto e vive a tua vida. Vai ficar cutucando os outros. Porque se você for aquele que meter o pau nos outros no Facebook, é sinal que você não aprendeu nada na vida. Você não amadureceu. Você cresceu, mas você é infantil por dentro. É infantil na alma. É infantil no espírito. Sai fora da contenda. Sai fora das inimizades. Sai fora de Ezeque. Sai fora de Sitna. E se estabeleça em Reobote. Se estabeleça no lugar amplo. Se estabeleça no lugar da prosperidade. Eu estou falando e a sua mente está viajando em situações da tua vida. Eu tenho certeza. Sim ou não? Pergunta para o irmão que está do teu lado. Onde está a sua mente agora? Está respondendo. Terceira e última coisa para a gente orar. Quem desentulha poços, aprende a achar o lugar de Deus para você. Simples. Então, sintetizando as três coisas. Desentulhando poços, você aprende que cavando para baixo, as águas sobem para cima. Segunda lição, você aprende a selecionar pessoas. E terceira lição, você encontra o lugar de Deus para você. Você acha que você vai encontrar o lugar de Deus para você parado? Aí, né? Acordando 2 da tarde, esperando ver o que Deus tem para mim. Vai esperando, filho. Ele vai falar, o que eu tenho para você, meu servo, está na funerária. Um pequeno terreno ali. Um infarte, um derrame, ele aguarda. Fica marcando aí. Quem não caminha, não chega a lugar nenhum. Precisa se mexer. Meu irmão tem uma frase que ele fala, cobra que não anda, não engole sapo. É cada uma que eu estou me vendo, que é real. Então note que, desentulhando poços, você encontra o lugar de Deus para a tua vida. Eu gosto de uma frase do Silas Malafaia, que ele diz assim, sonhe muito e lute. Você pode não chegar no seu sonho, mas em algum lugar você vai chegar. Eu vou repetir. Sonhe e corra atrás dos seus sonhos. Talvez você não alcance os seus sonhos, mas em algum lugar você vai chegar. Porque aquele que fica parado, a Bíblia diz, aquele que olha o tempo, não vai colher nada. Vai chover, não dá. Não, está muito sol, está quente. Não, está nublado, não gosto de nublado. Garoto, pingou em mim aqui, não vai chegar em lugar nenhum. Desentulhando poços, eu aprendo a achar o lugar de Deus para a minha vida. Eu fui dono de academia por alguns meses. Academia, Deus tem que me dar. Não é, fundou. Não, já sei, Deus quer que o cara te latia na rua. Quer te latia na rua, pegava o dinheiro, torrava tudo em doce e fliperama. Não é isso que Deus tem para mim. Eu acho que Deus quer que eu mexa com um caminhão. Daqui a pouco eu tinha caminhão. Eu e meu irmão, nós temos 5 caminhão. E vai, caminhão. Não, agora não, o que Deus tem para mim é caminhão. Daqui a pouco não deu certo, o motorista bateu, faleceu, perdi um amigo e perdi o gosto do caminhão. Não, o que Deus tem comigo é vender milho e farelo e vender ração para cachorro, beleza? Vamos lá, e vai vender o que Deus tem. E fui andando, fui fazendo. Não, já sei, o que Deus tem comigo é depósito, Matheus Construção. Vamos montar um Leroy Merlin agora, vamos, e vai, carrega a mão na pá, e vai dar certo. E daqui a pouco não é isso, eu tô com raiva disso, eu tô com ódio disso. 5 negócios que eu tive faliu. Me tranquei nessa igreja 21 dias, você já sabe da história. Deus, o que o Senhor tem para mim? 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 Com 19 dias, Deus, eu estou te esperando. Deus, eu estou te esperando. Deus, eu estou te esperando. O Espírito Santo falou comigo, eu estou te esperando. Eu falei, Chorei, completei a 21 dias da campanha que eu estabeleci para mim mesmo.
Poderia ter encerrado com 19. Terminei 21 por disciplina. Chamei essa mulher, falei, você aguenta calado, que eu vou ser pastor de igreja agora. E cala a boca. Não falei assim, falei mais manso. Falei, cala a boca, meu bem. Vendi o depósito, abri mão de tudo. Quitei o terreno, peguei o dinheirinho, a merreca de dinheiro que eu tenho, e entupi minha casa de arroz e feijão. Arroz e feijão. Arroz e feijão. Pelo 2 meses comendo arroz e feijão. Arroz e feijão. E que suco que é barato. Aquele que tracinho suco. Você compra de bordoado, sacola. Aquele que deixa a língua roxa. Não vai faltar que suco em casa. Pronto. Chamei a liderança da igreja. Falei, gente, eu preciso de tanto para viver. Deus me chamou para ser pastor da igreja agora. E eu vou. Falei, pastor, mas não tem arrecadação. Falei, se tem ou não tem, não é problema meu. Deus falou comigo e problema dele. E vocês se viram para articular essas coisas. Tá bom. E vai. Primeiro mês, nada. Essa aqui assustou, correndo atrás de emprego. Segundo mês, sem eu fazer nada. Só olhando para o céu e falando, vamos ver se é o Senhor mesmo. Segundo mês, essa igreja dobrou a arrecadação, dobrou o número de membros. Terceiro mês, essa igreja triplicou a arrecadação, triplicou o número de membros. Aí a igreja conseguiu me dar um salário. Desde 2012, de março de 2012 até hoje, nunca essa instituição atrasou o meu salário. E olha que a Adriana aí, pastor Jefferson, ai, falta 5 mil aqui para fechar positivo, falta 3 mil. Falei, Adriana, não é problema meu. E eu só olho para cima, eu. Final do mês, e aí, Adriana? Ai, pastor, um milagre aconteceu, um milagre. Quem desentulha poços encontra o lugar de Deus para a vida dele. Hoje, não sei amanhã, hoje o lugar de Deus para a minha vida é esse aqui. Amanhã eu não sei você, hoje o lugar de Deus para a tua vida é esse lugar aqui. Hoje o lugar de Deus para a tua vida é a tua empresa, os teus negócios. Hoje o lugar de Deus para a tua vida é o teu emprego, o teu trabalho, a tua faculdade. Pastor, estou desempregado. Então o lugar de Deus para a tua vida é no teu quarto orando, buscando a Deus. Não é ficando no zap da vida, no TikTok. Você encontrar o lugar de Deus para a tua vida. O Rehobote. Deus quer te dar o Rehobote, o lugar de prosperidade, o lugar amplo. Mas você precisa desentulhar poços. Ah, mas está enchendo o saco daquele poço. Deixa o poço para lá, vai cavar outro. Ah, mas aquele poço não está dando certo também, então está enchendo o saco. Larga aquele poço e vai para outro poço. Até você achar um poço de paz. Um poço de águas tranquilas. Um poço onde você possa cuidar daquilo que é teu. É isso. Se coloque em pé, quero orar com você hoje à noite. Quando Isaac chega em Berseba, Deus falou com ele, eu sou Deus do teu pai. Porque ele tentou desentulhar os 2 poços do pai dele. O poço de Ezeque e o poço de Sitna eram poços cavados por Abraão. Quando ele tenta cavar o poço de Ezeque, que na época era o poço de Berseba, e o poço de Sitna, é como se Isaac estivesse dizendo, eu vou fazer o mesmo caminho do meu pai. Mas naquele momento o caminho do seu pai para ele não servia mais. Entulharam Ezeque, entulharam Sitna, e Deus deu Rehobote para ele. Louve a Deus pelo teu pai, que calçou a tua vida, e você tem alguma coisa por causa dele. Primeiramente a vida, depois algumas coisas de educação. Mas vai chegar um momento que Deus vai falar assim para você, não é mais hora de você trilhar o caminho do teu pai. Eu sou o Deus do teu pai, mas agora eu quero ter uma história com você. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu vou transferir a promessa que eu tenho para ele, para você. Você absorveu o legado. Mas com Abraão eu fiz assim. Com você eu vou fazer assado. Com Abraão eu fui por aqui. Com você eu vou por aqui. Deus tem
uma história diferente para cada um de nós. O fim pode ser igual, não tem problema. Mas o processo de cada um é diferente. Tem pessoas que recebem herança e enriquecem mais ainda. Tem pessoas que começam do zero e tem tudo na vida. Tem pessoas que começam bem e acabam mal, mas bem espiritualmente. E próspero na alma, talvez não tendo muita coisa. Cada história é diferente. Mas o importante é você ter convicção de que você encontrou o teu Rehobote, que você encontrou o teu lugar, que você encontrou aquilo que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida. Se você encontrou, é isso. Se você não encontrou, então continue trabalhando, porque nada pode ir contra a força do trabalho. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.